tendo mais uma oportunidade de estar nos reunindo, refletindo sobre o Evangelho, estar conseguindo, apesar de todas as dificuldades, manter os nossos encontros, as nossas reflexões, para que juntos possamos nos manter firmes, nos manter resistentes, manter a nossa fé sempre nova, firme, revigorada, para que a gente possa passar por esta tempestade e depois ver a bonança, ver a natureza alegre, sempre nos relembrando a bondade do Pai, nos relembrando a grandeza da vida. Então, eu agradeço, tenho um carinho muito grande pelos companheiros de Mucuri, do Extremo Sul, a forma amorosa, fraterna que vocês sempre nos chamam, nos convidam, nos recebem, mesmo à distância. Então, para mim, é sempre uma alegria estar tendo essa oportunidade de nos reunirmos aí, estarmos lembrando de Jesus, lembrando das suas lições e com as luzes que a doutrina espírita nos traz. E hoje, tendo a oportunidade de a gente refletir mais uma vez, porque é um tema que está sempre presente no cristianismo e na doutrina espírita, que é a gente buscar compreender um pouco dentro das bem-aventuranças, aquela que nos fala da aflição, quando Jesus, que é a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Vem logo depois do bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, depois de nos convidar a desenvolvermos a nossa humildade como condição para a gente alcançar esse estado divino, esse estado de presencialidade nesse reino de Deus que está em nós, Jesus nos convida a uma atitude de pacificação interior, de compreensão da justiça divina, quando ele nos fala que aqueles que sofrem as suas aflições, aqueles que sofrem as suas dores, os seus sofrimentos, eles têm que ter um olhar positivo, um olhar de compreensão para tudo isso. O que às vezes se torna difícil e nos leva a ter uma compreensão equivocada do próprio Deus. A gente tende a voltar para aquele padrão do Deus do Antigo Testamento, do Deus que pune, do Deus que castiga, do Deus que tem escolhidos, porque, olha, eu estou sofrendo, se eu estou sofrendo é porque eu errei, eu sou pecador, então é a forma que Deus colocou para eu pagar os meus erros é sofrendo. E Jesus nos trouxe outra compreensão. Fala, nos dá ciência, nos lembra que as dores, os sofrimentos, as aflições, de uma maneira geral, vão ainda nos acompanhar por um bom tempo. É a nossa cruz, é a cruz que a gente carrega, mas nós temos que olhar isso como uma possibilidade, como um elemento, como uma ferramenta a serviço do nosso aprimoramento e da superação dos nossos equívocos pretéritos. Mas é algo que a gente sempre tem que estar lembrando. E lembrando e buscando mudar o padrão. Mudar esse padrão de que eu preciso sofrer para evoluir, eu preciso sofrer para me purificar. Quando, na realidade, eu preciso compreender o sofrimento para que ele não seja potencializado e para que eu possa entender a melhor forma de superá-lo. Qual é a razão pela qual ele existe em minha vida? A dor, o sofrimento, as aflições de uma maneira geral, são ainda sinalizadoras do nosso estado interior, do nosso estado íntimo, da nossa falta de condição ainda de lidar bem com as dificuldades, de lidar bem com os obstáculos, de lidar bem com as limitações, de lidar bem com o outro, que muitas vezes faz as coisas de uma maneira que me incomoda, que pensa de uma maneira diferente da minha, que me gera uma indignação. Então, quando eu me incomodo, quando eu fico angustiado, quando eu fico aflito com alguma situação, é uma sinalização de que eu preciso melhorar, me aprimorar para desenvolver essa capacidade de compreender aquele elemento, seja uma pessoa, seja uma situação, que gera uma dificuldade íntima em mim, compreender, porque cada ser é um universo pessoal, tem sua história, está no seu nível evolutivo, tem as suas características, tem as suas particularidades, as suas idiosincrasias. Então, eu não posso exigir do outro que haja como eu quero, que tome as decisões da forma que eu acho melhor, que já tenha
a sua forma de viver da maneira que eu entenda que é melhor, porque aquela pessoa tem a sua própria história. E talvez se eu estivesse passando, fosse colocado no lugar dela, eu não conseguiria fazer diferente. Eu me recordo que certa vez, no meio jurídico, eu trabalho no meio jurídico, né, no Ministério Público, e aí tem um companheiro nosso, que é da área também, eu já tive algumas oportunidades de trabalhar com ele. E achava uma pessoa assim com um viés assim, de muita indignação com algumas coisas, com uma tendência para algumas ideologias, um certo espírito de revolução, assim, de quase que rebeldia. E eu falei, meu Deus, assim, e a pessoa é espírita, muito esclarecida, mas tinha ainda uma energia assim de revolta, né? De revolta com o sistema e tal, e tal. E aí eu me lembro que certa vez, numa atividade espírita, e depois que um familiar desse companheiro faleceu, e a espiritualidade, para acalmar o seu coração, e é um trabalho dedicado, mandou uma mensagem de um irmão já desencarnado, e aí esse irmão que antecedeu, né, ele tinha perdido um familiar, mas esse irmão já tinha mais tempo. E aí esse irmão traz uma mensagem de esclarecimento, de consolação, e aí, em determinado momento, ele conta uma historinha de um momento deles dois numa vida passada, quando ambos eram escravos, e aí contou o contexto. Aí eu falei, não, ó, a pessoa foi escravo na última vida, sofreu, e aí o irmão falava que apanharam no pelourinho, né? Foram chicoteados. E aí eu falei assim, como exigir que a pessoa, logo na reencarnação seguinte, esteja já com, né, esse ar de compreensão, de vamos dar tempo ao tempo. Vamos... Claro, se fosse um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier, esses espíritos missionários, ele já tem a condição. Mas a maioria de nós, né, a média, não consegue. Então, nós temos ainda, numa vida seguinte, um eco muito grande da experiência anterior, das experiências anteriores. E as dificuldades nossas, íntimas, intrínsecas, que surgem de nós, da nossa vida, nossas limitações, as nossas dores, as dificuldades de convivência, as dificuldades de contexto social no qual nós nos inserimos, tudo isso são elementos para o nosso aprendizado. Então, Jesus ele não fala assim, ó, busque o sofrimento, busque a dor, porque você precisa sofrer para evoluir. Não, ele é como se ele estivesse a dizer, compreenda e extraia dessa experiência o máximo possível para você ganhar resistência, você ganhar tolerância, você ganhar resiliência, você sentir na própria pele os constrangimentos de que um determinado ato negativo possa causar, que você gerou no passado em pessoas, em coletividades, e agora você sentindo na pele, você vai ressignificar e futuramente tende a não mais fazer. Então, é um novo olhar, mas a gente precisa estar sempre lembrando. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá Bem-aventurados os aflitos, está no capítulo, é o capítulo 5, é o capítulo mais robusto ali do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos mais, em que a espiritualidade mais se dedicou a nos oferecer elementos para o nosso esclarecimento, para a nossa consolação. Já verificando, já indicando que é um ponto nosso ainda de dificuldade no planeta de expiação e provas. E essa dificuldade de compreensão, ela, se a gente não tiver cuidado, ela volta, né? Então, eu estava assistindo essa semana, tem uma semana mais ou menos, tem aquele grupo teatral que agora está um canal no YouTube, né? Já tinha antes, mas agora está exclusivamente no YouTube. Amigos da Luz, que fazem um ensino do Espiritismo através de forma engraçada, respeitosa, mas bem engraçada. E aí tem um momento em que tem um dos principais lá que ele está na cama, sempre de joelho, fazendo a prece. A prece disso, a prece daquilo. E aí, recentemente, quem não assistiu, assiste, tem lá a prece da CPI. A prece da CPI. Só que ele pega esse momento de CPI da Covid e está lá como se fosse o indagador, né? A pessoa que está indagando, e o indagado é Deus, né? O indagado é Deus. Então ele fala, não, Vossa Excelência, e dá uns errinhos assim propositais, tipo, quem não está acostumado a usar aquele linguajar e vai se atrapalhando na língua, Vossa Excelência tudo pode, é todo poderoso, mas quiseste nos criar simples ignorantes, né? Para sofrer e tal. Então, por quê? Por quê? Se tudo pode, por que não criou todo mundo já perfeito, todo mundo feliz?
E ele vai colocando essas pitadinhas assim de questionamentos que a gente se faz. Eu, quando começou, ele me representa, porque tem hora assim, falando, Senhor, eu não poderia ter feito todo mundo feliz e tal, outra forma. Mas é claro que a gente, tendo a convicção de que Deus é perfeito, é soberanamente justo e bom, inteligência absoluta, suprema e tal, então, claro que a deliberação dele é a melhor. É nós que não conseguimos compreender ainda. Mas ele foi fazendo aquela indagação assim, de questões que muitas vezes nos tomam. Mas por que Deus, já que poderia fazer de outra forma, por que fez assim? Né? Um dia nós vamos compreender essas nuances. Por enquanto, basta a gente saber a bondade, a sabedoria e ir aos pouquinhos destrinchando. Mas eu me lembro de uma outra situação também, eu até mencionei esse fato na nossa participação na Semana Espírita de Itabuna, na última terça, que era uma questão pessoal, uma indagação pessoal, uma dúvida que acompanhou Eurípides Bassanufo, né? Aquele grande pioneiro espírita lá no Triângulo Mineiro, em Sacramento, que antecedeu o próprio Chico, e que ele começou a sua vida toda como católico, foi um garoto prodígio, assim, ele ajudava o pai em algumas coisas, o dinheirinho que ele conseguia, ele comprava livros, ele queria... A mãe era muito doente, então o sonho dele era ser médico, então, para poder curar a mãe, então ele foi juntando dinheiro e tudo, mas quando ele chegou na idade, ele viu que ele tinha uma ligação tão forte com a mãe que ele não poderia se separar dela. Então ele preferiu não ir para o Rio de Janeiro fazer medicina, fez um curso de farmácia, ali por Minas mesmo, mas aí ele foi professor, ele criou um grupo de teatro, ele fundou o Liceu Sacramentano lá em Sacramento, ele fazia parte da Sociedade São Vicente de Paulo, né, que tinha trabalhos filantrópicos, ele era jornalista, ele entrou na política, mas era tão sério que houve uma mudança legislativa que ampliou o mandato, no curso do mandato, ele, quando chegou no término do período que era dele, ele renunciou, porque ele disse que foi eleito só para aquele período, que aquele ano a mais que os legisladores deram, que ele não tinha direito, que o povo não tinha escolhido ele para aquilo. Então, veja a nobreza do espírito, assim como aconteceu com Bezerra de Menezes também, né, quando estão ali na política, fazendo a verdadeira e boa política. E ele era católico, mas aí começaram a acontecer os fenômenos de efeitos físicos numa fazenda da família, a Fazenda Santa Maria. Eu tive até a oportunidade de conhecer essa fazenda uma vez que fui com uma caravana espírita, na Caravana da Esperança, lá daquele Ilhéus de Itabuna. E a gente conheceu lá, e lá tem um centro espírita que foi fundado por um tio de Eurípides, o senhor Mariano. E ele era muito católico, então ele não se contentava, ele ficava inconformado com aquela coisa do tio ter se voltado para aquela prática ocultista, do demônio. Eurípides nasceu em 1880, né? Ele já estava aí adulto jovem, 20 e poucos anos, então no início do século XX, em que o espiritismo era visto como uma coisa demoníaca mesmo. E ele, então, certa vez foi conversar com o tio deu um livro de Leon Denis, depois da morte, e quando deu esse livro para ele, aí ele ficou intrigado, porque ele viu que era uma coisa totalmente lógica, totalmente racional e tal, e aí ele quis ir lá na fazenda. E ele tinha uma grande indagação, ele era amigo dos católicos, dos padres católicos, ele fazia parte da Sociedade de São Vicente de Paulo. Ele recebeu de presente dos padres uma Bíblia, coisa que na época só os padres podiam ter Bíblia, mas os padres ali deram por debaixo do pano uma Bíblia para ele. Ele passava pela Catedral de Sacramento e ele era tão assim respeitoso com a igreja que ele ia saindo e ele ia se virando, né? Como os militares fazem, às vezes maçons também, que vão se virando para o pavilhão nacional, né? Quando vai saindo. Então, até deixar o ambiente, ele ia passando pela igreja e depois ele ia andando de lado até vencer a esquina para não dar as costas para a cruz, para a igreja. Então, ele era muito respeitoso e católico fervoroso. Mas ele tinha uma indagação, uma grande questão. Ele não conseguia compreender a lógica das bem-aventuranças. Como é que ele ia conciliar a bondade de Deus, informada e testemunhada por Jesus, com essas mensagens, sobretudo você, quando fala bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não seria melhor você não precisar se afligir para não precisar ser consolado? Né? Então, ele não compreendia onde é que estava aí a inteligência disso, a bondade disso. Outras bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome. Né? Então, assim,
como se fosse assim, para eu ser feliz eu tenho que ser perseguido, para eu ser feliz eu tenho que sofrer, para eu ser feliz eu tenho que ser... E ele já buscava uma outra compreensão. E ele não conseguia ter essa resposta ali no catolicismo. Quando ele ficou intrigado e resolveu ir na fazenda Santa Maria, no dia em que tinha reunião espírita, um dia de noite, ele foi sem avisar, ele de cavalo, né, com um companheiro. Chegou lá, estava o balcão, era hoje tem um centro espírita casinha, mas na época era uma coisa ainda meio improvisada, mas estava todo tomado, só tinha 2 cadeiras. E era como se fosse a dizer assim, ó, uma cadeira para você e outra para o seu companheiro, né? Aí ele foi lá e ele começou a assistir a reunião e teve um momento em que se levantava alguém para trazer um esclarecimento, uma mensagem. E ele então fez uma indagação mental. Ele falou: eu só vou acreditar que isso aqui é sério, que isso aqui não é demoníaco, que isso aqui é verdade, se vier João Evangelista e incorporar ali no médio e me explicar as bem-aventuranças. E ele ainda escolheu mentalmente: eu quero que sejam Aristides, porque Aristides era um vaqueiro, era dos médiuns ali da fazenda, intelectualmente menos, com menor estudo, menos articulado para falar. Então, eu quero o sujeito mais chucro aqui, para eu ter a certeza que pode ser um espírito ali, que isso não é um charlatanismo ou uma coisa da cabeça dos outros. E, de fato, o Aristides, analfabeto e sem nenhuma capacidade de articulação verbal, levantou-se e começou a fazer uma fala muito bela, muito profunda, e explicando bem-aventurança por bem-aventurança, e trazendo para a compreensão da sabedoria das bem-aventuranças a lei de amor, a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação, ampliando, assim, você está olhando de forma míope, você está olhando com a lente aí, pequena, né? Quando você amplia, você vê a bondade de Deus, a justiça divina, você compreende quantas experiências nós tivemos, quantas experiências e oportunidades nós temos de aprender a partir de ensinos e de exemplos de outros. A gente não aprende, a gente recebe, absorve a informação, começa a ter um saber, mas não converte aquilo num fazer diferente. Até que vem a dor, vem o sofrimento, que vai nos ajudar agora, com um certo constrangimento, a gente fazer a mudança que a gente precisa fazer, né? A partir daí, Eurípides se converteu, passou a ser perseguido também, saiu da sociedade, a escola dele, os alunos sumiram, né? Mas ele dedicou toda a sua vida a praticar o bem, e já tendo essa compreensão. E ele teve uma experiência em desdobramento, contra os seus biógrafos, e ele, certa vez, e era uma das faculdades mediúnicas mais desenvolvidas dele, ele se viu, quando saiu do corpo, atraído para cima, e foi volitando, até passou as nuvens, aí daqui a pouco ele viu já uma relva bonita, um cenário belo, assim, divino, e aí ele vai começar a andar naquela relva, e ele vê sentado ali numa espécie de pedra, um homem jovem, belo, imponente. Quando ele se aproxima, ele vê que é Jesus, e aí, ao olhar para Jesus, ele vê que Jesus está com um olhar de tristeza, chorando. E ele pergunta: Senhor, por que sofres? Por aqueles que ainda não te seguem? Por aqueles que ainda não te conhecem? E aí ele fala: não, mas por aqueles que já conhecem meu evangelho e não o vivenciam. E aí depois ele cai em turbilhão, acorda, e aquilo fortalece nele ainda mais a sua vontade de servir e de converter tudo que a gente ouve de bom, que a gente elege de positivo, no nosso fazer, no nosso agir. Essa é a grande dificuldade que a gente tem na vida, muitas vezes, de transformar o que eu passo a saber, o que eu admito que é bom, no meu fazer. A gente, às vezes, acaba de sair de um momento de evangelho, de oração, e depois tem uma dificuldade de ter uma tolerância com alguma situação, de mudar o padrão. Então, a dor, o sofrimento, eles vão nos acompanhar ainda nessa vida. Então, Jesus, ele nunca disse que a gente ia ter facilidade, né? Para os próprios seguidores, ele vai dizer em certo momento: eu vos deixo como ovelhas no meio de lobos, né? Então, não vos deixarei sozinhos, estarei convosco até o final dos tempos. Mas ele não prometeu facilidade, disse que quem quisesse segui-lo pegasse a sua cruz. Então, falou: olha, a gente, um não apaga a dor do outro. A gente não nasce
e a gente não ilumina a outra pessoa. Às vezes a gente quer botar luz na outra pessoa, né? Jesus falou, brilhai a vossa luz. Quando a gente brilha a nossa luz, e pegando aí mesmo a cena da luz brilhando, a gente ilumina o nosso ambiente, o nosso caminho. Então, essa luz brilhando, ela vai ser elemento também para facilitar a orientação de outras pessoas, estimular, diminuir o medo. Então, mas cada uma que vai fazer brilhar a sua própria luz. A gente pode estimular, ajudar, facilitar. Então, o grande esforço que a gente tem que fazer. Eu me lembro de um conto de Humberto de Campos, mas Humberto de Campos ainda encarnado, escritor. E esse conto ele tem o nome O Monstro. O Monstro. E é interessante, é muito rico, né? Se você for lê-lo assim, de forma, uma leitura um tanto quanto cadenciada, tal, agradável, você leva uns 10 a 12 minutos lendo o conto. Mas, em síntese, ele está falando ali do cenário percebido no 6º dia da criação, pegando ali, né, o mito da criação, a ideia ali de Gênesis, aquela coisa figurativa, mas pegando. Então, mostrando a natureza já criada, o céu e a terra, e aí ele está ali na região do Éden, então ele fala do rio Eufrates, com as suas águas belas, caudalosas e tudo, uma prainha, e os animais bebendo, os hipopótamos, as aves, alguns animais gigantescos, e eles brincam e tal, o leão. Então, ele cria todo o cenário. E ele diz que vão andando ali por aquele cenário 2 espectros longilíneos, espectros que não têm uma forma muito bem definida, mas vão andando. E um vai um pouco à frente do outro, na maioria das vezes. E ele dá o nome dos espectros, desses espectros, essas figuras espectrais, como se fossem 2 fantasmas, de dor e morte. E ele fala, normalmente a dor vai à frente da morte, né? Primeiro a gente é tomado pela dor e depois a morte vem e termina o serviço. Então ele fala que eles iam andando e observando aquilo ali e vão se admirando com a obra da criação e em determinado momento eles conversam e falam, nós poderíamos criar, os 2 espectros conversando, o nosso próprio ser, o nosso próprio animal. E aí eles um gosta da ideia do outro e falam, então vamos criar. E aí eles vão para a beira do rio e usam 2 elementos, a água e o barro. E enquanto a dor ia enchendo ali, fazendo uma espécie de concha com a sua mão espectral, ia passando para a morte fazia também, pegava um bolo ali com barro, ia modelando, criando um ser, até que surge o homem, né? Primeiro disforme, depois vai ganhando uma forma, e aquele homem, né, vai se ganhando vida e tal, e ele vai se assenhoreando, e daqui a pouco ele se ambienta, e daqui a pouco ele verifica que os animais passam a servi-lo, que ele tem uma superioridade em relação aos outros, e que todo aquele ambiente passa a funcionar em torno do homem. E a morte, e a dor e a morte estão ali a admirar a própria criação. E aí chega um momento em que parece que atraindo os elementos humanos, a dor e a morte passam a discutir quem era o principal responsável ali, quem era a principal responsável pelaquela criação tão bela. E aí elas não entram num acordo. E quando eu falo não entram num acordo, então vamos desfazer. Cada um pega o que fez. E aí a dor se aproxima do homem e começa a abraçar e apertar, e apertar, e apertar, querendo extrair o elemento que ofereceu, que foi a água. E aí diz Humberto de Campos que essa água começa a jorrar pelos olhos, né, fazendo alusão às lágrimas. E aperta, 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 até que quando não tem mais lágrimas, que a água toda já foi extraída, vem a morte e pega ali aquele resto que sobrou, o barro, e coloca e leva consigo. E assim termina o conto. Então vejam que Humberto de Campos ele coloca o homem ali meio que modificando o mito da criação, não como uma criação divina, mas como a criação desses 2 espectros, né, de dor e morte, como elementos que vão nos acompanhar e em determinado momento a dor e a morte vão nos cobrar de volta os elementos que nos deram para nos constituir. É claro que é uma forma inteligente, uma forma bela de nos levar a uma reflexão desses elementos que nos acompanham durante toda a vida. Eu gosto muito de um texto
de um capítulo que está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que ele nos ajuda, com a beleza da sua escrita, do seu raciocínio, a compreender melhor este papel de dor e sofrimento, né, que juntos ali estão vinculados a esse elemento de aflição. A dor é mais um elemento objetivo, o sofrimento é a nossa resposta psíquica. Então, eu posso ter uma dor. Tem pessoas que têm prazer com a dor. Então, vejam, tem a dor, mas não está necessariamente sofrendo, está sentindo um prazer. Chega um momento que isso é patológico. Mas um mesmo constrangimento que gera uma mesma dor, numa pessoa pode gerar maior ou menor sofrimento. O mesmo acontecimento numa pessoa pode gerar uma dor, na outra vai gerar uma dor menor. Então, tem esses elementos aí intrínsecos. Mas Leon Denis ele vai tratar dos dois e, em alguns parágrafos, ele consegue resumir um pouco esse papel do sofrimento na nossa vida. E dentro dessa linha de raciocínio que o Espiritismo nos ajuda a compreender, lá do Evangelho, nos ajuda a compreender as palavras do Cristo, de que não é uma apologia ao sofrimento, não é uma ode à dor, ao sofrimento, não é um caminho eleito. Pelo contrário, é uma busca pela compreensão, até para que a gente possa reduzir o tempo e as experiências de dor e de sofrimento. Então, é o capítulo 26, que tem o título A Dor. E aí eu separei alguns parágrafos aqui para ler e refletir com vocês. Ele diz assim: tudo o que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E, todavia, o amor é a lei do universo, e por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível, problema angustioso, que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. Então, olha que raciocínio interessante. Olha, não tem uma coisa que não sofra. Eu estava passeando ali pelo YouTube ontem à noite com minha esposa, aí apareceu um canal assim, Fazendas Antigas. E aí eu comecei a ver Fazendas Antigas, aí começaram a mostrar aquelas fotos da época da escravidão. Aí daqui a pouco apareceu um texto, um vídeo, em que a pessoa colocava fotografias da época da escravidão, né? E fotografias, embora em preto e branco, de uma resolução muito grande, fala o nome lá do fotógrafo, premiado, e a gente vê aquele cenário das fazendas brasileiras, as fazendas de café, cheias de escravos, né? Aqueles olhares doridos, sofridos, e ao mesmo tempo que a gente via aquelas pessoas, aí em determinado momento eu comecei a observar aqueles carros de boi e os animais também, alguns animais magros, puxando umas carroças entupidas de coisas, né, de um peso imenso. E aí eu falando assim, olha o ser humano que ele faz, né? Ele escraviza o próprio ser humano e o animal também, coitado, está ali, né? Com o jugo, literalmente ali no lombo, carregando ali, magro, coitado, tomando chicotada. Então, vejam, tudo sofre, e vejam, é um princípio inteligente que está ali no processo de individualização, de ampliação da sua inteligência, e já está sofrendo, e sofrendo muito. Vive preso, come mal, apanha, né? Então, vejam, tudo sofre, né? A natureza sofre, e a evolução da humanidade, a revolução industrial, um dos preços pagos foi a derrubada de muita mata, né? Hoje fala-se muito que já tem uma consciência, e no passado não tinha. Mas a gente vê nações aí que não tem mais quase vegetação nenhuma, porque foi o preço. Então, toda a forma de vida acaba sofrendo. E aí, Leon Denis fala, mas tudo foi criado por Deus, Deus é amor, tudo é fruto do amor, e ainda assim existe a dor que nos acompanha. E nos acompanha até nos nossos processos naturais, né? Na própria natureza, ali na cadeia alimentar, tem animal que o alimento dele é o outro, e o outro, na hora de morrer, sofre. Então, a dor faz parte do nosso processo de aprendizado, mesmo no momento ainda da irracionalidade, no reino animal. E aí, por isso que ele fala, contradição aparentemente horrível, problema angustioso que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. Porque aí o sujeito fala, se Deus, que é bom, que é sábio, criou esse sistema, então o que é que nos espera, o que é que nos aguarda? Daí porque a dúvida e o pessimismo.
A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante desta esfinge que o fita com o seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? Né? Então, por que existe a dor? Qual a explicação lógica e racional da dor? E aí vem a resposta de Leon Denis, que era médio, que era muito intuitivo e extremamente conhecedor ali da doutrina, das filosofias, das religiões. Ele fala, fundamentalmente considerada, a dor, e aqui é a dor numa amplitude maior, não é só a dor física, né? A dor, o sofrimento, as aflições. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. É uma lei de equilíbrio e educação. E assim, a gente pega no exemplo pequeno. Eu vou andando, eu tomo uma topada na beira da perna, uma topada ali na porta, na passagem, ou na perna da mesa, e bato o dedo mindinho do pé, né? Dói ali, quebra fácil. Veja, a gente toma uma topada, toma uma segunda, toma uma terceira, a gente tende a ter um olhar de observação maior, um cuidado maior com isso. Tropeça. Eu chego em casa muito aqui, às vezes eu vejo aqueles tapetinhos que botam na entrada, assim, vem da área da garagem, e tem um tapetinho, tem aquele tapetinho vagabundo que ele emborca, né? E ele emborca. Aquilo me dá uma agonia, porque eu falo, alguém vai tropeçar nisso aí. E às vezes de um tropeço desse, você quebra um braço, você quebra um pulso, você quebra um dente, né? A criança vem andando rápido. Então eu não posso ver um tapete daquilo ali que ou eu escondo aquela ponta, ou eu emborco ele para ele ficar assim. Veja, porque se a gente tem uma experiência dolorosa, nós somos levados a aprender com essa experiência. Então, a gente vai nos educar. Eu começo a comer muito, aí eu vou ficar pesado. E aí eu começo a ter as complicações orgânicas disso. Eu posso desenvolver diabetes, problema cardíaco, isso e aquilo, dificuldade de movimentação, até para dirigir, entrar num carro, isso e aquilo. Então, veja, vão gerando alguns constrangimentos. O excesso, ele vai gerando um constrangimento, ele vai gerando limitações que me levam a falar, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso me equilibrar. Então, todas as vezes que a gente sai do que é ideal, que a gente se afasta do que é o ideal, do que é o melhor, começa a haver um movimento contrário para nos ajudar, que é a dor, podem ser as complicações da vida. Então, se eu como pouco demais, eu vou ter as complicações de comer pouco demais. Se eu como muito, eu vou ter as complicações. Então, e essas complicações vão gerando constrangimento, sofrimento, dor, e aí eu vou. Se eu sou uma pessoa que tem um temperamento irascível, né? Uma pessoa irritadiça, e eu não busco me equilibrar nisso, primeiro eu sofro com aquilo, né? Eu vou passar um processo ali, eu posso deixar isso intrínseco em mim ali, ficar guardando, e vou ter uma hora que eu vou implodir. Ou tem aquela pessoa que explode, né? Então eu vou implodir ou vou explodir em algum momento, a depender da minha característica. Isso vai gerar comprometimentos orgânicos, né? A pessoa pode ter um infarto, pode ter um AVC por conta disso. E, além disso, compromete as relações. Então, você fala de uma forma deseducada com a pessoa na rua, a pessoa devolve. E aí você fica chateado. Eu trato mal, a pessoa me trata mal. Eu vou no local, a pessoa começa a fazer pirraça ali, demora mais para fazer alguma coisa, porque eu agi de forma desequilibrada, e aí, como é dano que você recebe, recebi o retorno ali desequilibrado também. Então, todas as vezes que a gente sai do ideal no comportamento, na alimentação, nos hábitos, a gente vai recebendo da vida uma sinalização de que eu preciso encontrar o ponto médio, o ponto ideal. Então, daí é porque ele fala que, fundamentalmente, a dor é uma lei de equilíbrio e de educação. Todos os seres tendem, por sua vez, e aí eu não trouxe todos os parágrafos, pulei alguns, e aqui ele já estava falando do sofrimento. Então, todos os seres tendem, por sua vez, passar por ele, pelo sofrimento. Então, tem de passar. E é interessante isso, tem de passar. Não no sentido de que, foi uma escolha que a gente tivesse que passar, mas é uma decorrência natural do nosso momento de ignorância. Então, eu vou fazer escolhas erradas. E eu vou enfrentar as consequências das minhas escolhas erradas. E, a partir dessas consequências, eu vou poder aprender. Se eu for teimoso, eu vou ainda repetindo e vou sofrendo de novo, até que entra um momento de saturação, que a gente não aguenta mais.
e a gente vai tomar uma decisão, né, radical. Mas eu posso, já do primeiro equívoco, eu acertar. Sua ação, né, tá falando do sofrimento, é benfazeja para quem sabe compreendê-lo. Olha, a ação do sofrimento, ela é boa para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos, os efeitos do sofrimento. A dor física produz sensações. O sofrimento moral produz sentimentos. Mas, como já vimos, no sensório íntimo, sensação e sentimento confundem-se e são uma só e a mesma coisa. Então, ele faz primeiro uma distinção técnica, né, de dor e de sofrimento, mas ele diz que na nossa vivência do dia a dia tem hora que tudo se mistura e a gente acaba nem fazendo essa diferenciação e ela até se torna pouco importante. Na hora do estudo, você faz a distinção, mas no sensório íntimo acaba misturando. O prazer e a dor estão, e aí ele acrescenta um outro elemento que está no polo oposto, né? O prazer e a dor estão, pois, muito menos nas coisas externas do que em nós mesmos. Incumbe, pois, a cada um de nós, regulando suas sensações, disciplinando seus sentimentos, dominar umas e outras e limitar-lhes os efeitos. Ele está falando dos opostos, né? A experiência que me traz a dor ou a experiência que me traz o prazer. Não são esses elementos exteriores em si que vão ser tão importantes, mas a minha leitura disso, né? Como é que eu faço internamente daquilo. Daí porque ele fala, é necessário regular as sensações, disciplinar os sentimentos, dominando umas e outras, limitando-lhes os efeitos. E aí, como é que eu faço isso? Aí vem um elementozinho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos sempre falam muito, que é a vontade. Aí ele fala, assim, pela vontade, podemos domar, vencer a dor, ou pelo menos fazê-la redundar em nosso proveito, fazer dela meio de elevação. Então, a vontade. Tem um pensamento de Thomas Edison, né, grande inventor e tal, que ele fala assim que, olha, às vezes fala, fulano tem muito talento, você tinha muito talento. Ele falou, talento representa 1%, né, da inspiração, essa intuição que vem é 1%, 99% é transpiração, é esforço, é dedicação. Aí você tem uma ideia maravilhosa, vou fazer isso. A ideia está lá, é maravilhosa, mas o trabalho que vai dar aquilo para você concretizar, né, você vai ter que colocar essa energia íntima, essa vontade a serviço para tirar aquela ideia do campo apenas, né, ali psíquico e para que ele vá para o mundo real. A todos aqueles que perguntam para que serve a dor, eu respondo. A dor serve para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Serve para edificar e ornar o templo magnífico, cheio de raios, de vibrações, de hinos, de perfumes, onde se combinam todas as artes para exprimirem o divino, prepararem a apoteose do pensamento consciente, celebrarem a libertação do espírito. Sob a ação das marteladas repetidas, forçosamente a arrogância e a personalidade excessiva hão de cair neste indivíduo. A moleza, a apatia e a indiferença desaparecerão em outro. A dureza, a cólera e o furor em um terceiro. Então, ela vai nos polindo. Lembra lá Saulo de Tarso, né? Orgulhoso, todo cheio de si. Então, ele vai na estrada de Damasco e quando a luz do Cristo ali o envolve, o amor, como Emmanuel fala em Fontenelle, o amor do Cristo nos constrange, mas nos constrange no sentido de que a gente fica envergonhado com as nossas inferioridades diante do amor que a gente recebe. E ali ele literalmente cai do cavalo. Todo orgulhoso cai do cavalo, né? Então, eu posso ir diminuindo o meu orgulho aos poucos e sentindo alguém falou alguma coisa que eu não gostei, discordou de mim, não me elogiou como eu queria e tal. E eu vou sentindo aquelas gasturas internas, mas vou trabalhando, ó. Tudo é passo a passo, ninguém evolui de uma hora para outra. Então, eu vou vivendo esses constrangimentos íntimos, mas vou avaliando, vou verificando o que é ruim e vou fazendo esforço. Ou eu não faço esforço e vai ter uma hora que a queda vai ser grande, né? Então, aí ele fala. E aqueles também que têm essa lassidão, essa moleza, essa falta de iniciativa, chega a hora
que vão precisar, né, se movimentar. Então, às vezes, tem reencarnações que são muito difíceis, que as pessoas têm dificuldade material, que nascem num contexto lá e tal, e cheio de filhos. O contexto obriga a pessoa a meter a mão na massa. Ela não vai ter mais facilidade. Então, a pessoa tem até dificuldade, porque teve várias reencarnações em que tinha facilidade financeira, não precisava trabalhar. Mas aí vem numa e não vai ter facilidade nenhuma, né? Então, vai ser esse contexto difícil é que está nos levantando para que a gente possa desenvolver novos talentos e enterrando os vícios que nos acompanham. E aí ele vai encerrando esse raciocínio. Para todos, terá processos diferentes, infinitamente variados, segundo os indivíduos, mas em todos agirá com eficácia, de modo a provocar ou desenvolver a sensibilidade, a delicadeza, a bondade, a ternura, a fazer sair das dilacerações e das lágrimas alguma qualidade desconhecida que dormia silenciosa. A dor será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis eternas. A dor deixará de se fazer sentir logo que se fizer a harmonia. Veja, então, que daí a gente consegue lá nos aproximar daquele pensamento que Jesus colocou lá na bem-aventurança, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, a gente, se a gente conseguir, né, ir alinhando, ajustando os nossos atos, os nossos pensamentos à lei divina, a dor como professora vai deixar de ser necessária. Então, a harmonia vai chegar em nossas vidas e a gente não vai precisar mais dela. Enquanto não acontece, ela vai ser esse elemento, essa baliza que vai, olha, volte para o curso. Você está saindo, está se afastando, então venha para cá. Né? Então, a gente vai precisar dela como elemento de segurança em nossas vidas. Todos os males provêm de agirmos no sentido oposto à corrente divina. Se tornarmos a entrar nessa corrente, a dor desaparece com as causas que a fizeram nascer. A dor não fere. E aí vem uma outra reflexão que ele fala, mas eu conheço pessoas boas, muito boas, que sofrem, que têm sofrimento, que têm doenças. A gente lembra aí de Chico Xavier, a gente lembra de tantas pessoas. E aí ele vem esclarecer esse ponto também. A dor não fere somente os culpados. Em nosso mundo, o homem honrado sofre tanto como o mal, o que é explicável. Existem dessas almas que só vêm a este mundo para dar o exemplo da grandeza do sofrimento, da grandeza no sofrimento. São, por sua vez, missionários, e sua missão não é menos bela e comovedora que a dos grandes reveladores. Os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas. Suprime a dor e suprimireis, ao mesmo tempo, o que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. Então, são os missionários que vêm e que colocam no cenário da própria vida, às vezes, contexto de muita dor, para darem esse exemplo. Eu posso fazer o bem, eu posso me esforçar, eu posso fazer o que é positivo com a dor, com o sofrimento, para que não exista aquele argumento, ele faz isso porque a vida dele é fácil, ele faz isso porque os espíritos estão lá. Não, a gente pegando o mesmo exemplo de Chico Xavier foi perseguido pela espiritualidade inferior. Chico Xavier, Carlos Bassari conta muitos casos de Chico tendo dores de cabeça intensas, labirintite, que depois ele veio saber que era pressão espiritual, e Emmanuel, o doutor Bezerra acompanhavam, sabiam, e orientava ele, conversa com esses irmãos, vá auxiliando e tal. Teve os problemas orgânicos, teve a incompreensão da família, teve a perseguição da igreja no primeiro momento, da sociedade. Então, teve traições, Kardec sofreu traições, Dival, todos que vão ali dar a cara a tapa, né, sofrem isso. Mas é esse elemento, essa coragem de suportar a dor, o sofrimento, que existe, eles não passam assim tranquilos, sem sofrer, não existe, passa o constrangimento, que é esse exemplo maior. Então, a gente tem um Cristo que chega numa cruz, completamente injustiçado, e fala, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem, porque eles não sabem o que fazem. Essa confirmação do amor, essa confirmação da certeza da imortalidade, da bondade do Pai, do perdão para todas e quaisquer ofensas, tornou a mensagem do Cristo ali a mais coerente possível. Talvez se Jesus tivesse morrido de alguma outra forma, de uma forma natural, não tivesse essa força.
Mas aquele exemplo de confirmação do amor na hora do sofrimento, na hora que está sendo traído, é que mostra, não, ele realmente é quem a gente acha que é, quem ele diz que é, porque ele, na alegria e na tristeza, em todas as dificuldades, confirmou o que disse. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, tem uma fala de Santo Agostinho que ele vai nos dizer que as provas rudes são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Quando nós aceitamos essas provas rudes com o pensamento em Deus. Então, nos ajuda também a compreender o bem-aventurados aflitos, porque fala, olha, eu estou passando por uma prova muito difícil. E aí o que a espiritualidade diz? Se você está passando por uma prova muito difícil, isso é um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Então, a gente às vezes tem experiências ali mais leves, mais sutis, mas tem aquela grande prova, que é a prova final, que é o elemento ali para eu comprovar que eu estou pronto, que eu superei. Né? Então, ali, se eu passar por isso, daqui para frente vai ter um alívio íntimo, eu vou me reconciliar com a justiça divina, comigo mesmo. Né? Então, essa compreensão nos ajuda a ter uma resignação. Mas fala, quando aceita a prova com o pensamento em Deus, com resignação. É um momento supremo no qual, sobretudo, o que importa é o espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Então, é uma grande experiência que a gente tem que ver, ó, é difícil, é ruim, Quem é que quer passar por isso? Ninguém quer. Mas eu não tenho como fazer de forma diferente. Então, ao invés de eu ficar resistindo, revoltado, eu vou tentar passar por isso da melhor maneira possível. E tendo a consciência de que nenhum mal dura para sempre, que Deus não quer o meu sofrimento. Se eu estou passando por isso é porque é necessário, não teve outra forma, já foi diminuído. Mas lá para frente, isso vai ser superado. Né? E tem agora Humberto de Campos Espírito, tem um texto também que ele é bem interessante, traz um bastidor interessante, está no livro Contos e Apólogos. E ele traz em forma de conto mais um fato real, um bastidor real que aconteceu num determinado dia de atividade de Jesus com os apóstolos. Jesus ali tinha aquela rotina de ir para diversos lugares, falar, curar as pessoas. E tinha sempre as duas coisas, a parte do auxílio orgânico, o Cristo ali, o médium de cura, ele que mostrava a sua grandeza recompondo corpos para uns, os outros ainda não era possível, porque não tinham superado ainda a lição para a qual a dor veio, mas tinha o momento da fala, que Jesus vinha anunciar o reino de Deus, em que ele via falar ao coração, à alma, ao espírito de cada um, oferecendo remédio na fonte, que é espiritual. Então, tinha esses dois elementos. E as pessoas iam se amontoando ali, buscando ele, querendo a cura física, mas acabavam ficando ouvindo, né? Por conta da própria rotina aí que existia. Então, uns iam sendo curados, ele vinha, falava uma coisa, no final falava, fazia um esclarecimento, e então essa era a rotina. Aí começou a gerar um questionamento entre os apóstolos, entre Pedro, entre Tiago e outros. Porque Jesus falava do reino de Deus, Jesus falava da imortalidade, Jesus falava da fé, da esperança, de tudo isso que ia ser modificado, estimulava as pessoas a compartilharem aqueles ensinamentos, né? E de pregar e anunciar que o reino está próximo. Então, ia sempre tendo essa fala. Só que os apóstolos viam aquelas pessoas pobres, analfabetas, com problemas orgânicos e físicos imensos. Então, eles começaram a raciocinar assim, como é que a pessoa vai ter tranquilidade para ir pregar esse evangelho, essa boa nova, se ela está com fome, se ela está com dificuldade, se ela traz a cegueira, se ela traz um mal interno. Eles não tinham as nomenclaturas de hoje, mas viviam os sintomas, os sinais. Então, vejam o raciocínio que a gente, às vezes nós muitas vezes temos, e a gente retarda uma atividade no campo do bem
justamente por conta disso. Ó, eu vou esperar eu ficar melhor, porque aí eu começo a fazer isso, eu começo a fazer aquilo. A gente fica colocando ali uma cronologia que é legítima em determinados momentos, mas às vezes é um elemento também de fuga, paralisante. Então a gente se convence que não tem como fazer porque tem um problema orgânico, um problema familiar e alguma coisa assim. Então os apóstolos estão ali no final de um dia, às margens do lago de Genezaré. Jesus já tinha atendido uma multidão muito grande, curado tantas pessoas, e só que aí terminou e ele começou a falar, como era costume, ali próximo da casa de Pedro, falar aos apóstolos, trazer lições mais profundas para eles. Chega um momento em que Jesus faz uma pausa e Pedro, então, traz essas indagações. Senhor, mas como é que as pessoas vão ter ânimo, vão ter condições de pregar esse evangelho, de compartilhar, se estão vivenciando tantas dificuldades, tantas agruras, né? O Senhor não poderia curar a todas, curar todo mundo, deixar todo mundo curado? Porque daí para frente a gente estaria, né, com um espírito leve para desenvolver as nossas atividades. A gente coloca, às vezes, assim, ó, se eu tivesse dinheiro e saúde, né, já colocando tanto de condições, aí eu faço. Enquanto eu não tiver isso, eu vou primeiro fazer isso, vou fazer aquilo. Então, é um raciocínio bem dentro desse padrão que até hoje a gente ainda, às vezes, muitas vezes traz. E aí Pedro fala, daqui a pouco um outro segue na mesma linha, e aí Jesus vai ouvindo, até que ele deixa acalmar, né, faz aquela pausa que gerava um incômodo neles ali, Cristo estava, né, sem dar uma resposta imediata, mas eis que ele depois chega e fala que comunica aos apóstolos que a título de experiência, não seria uma nova rotina, mas apenas uma experiência, todos os enfermos no dia seguinte seriam curados, antes da pregação. Teria o momento de cura e o momento da pregação. Então, ele falou, a título de experiência, e eles fizeram indagações. Olha como Jesus é, eu vou mostrar na prática. Porque se eu falar, eles podem ainda não acreditar, podem não se convencer. É mais ou menos a sistemática que ele utilizou na parábola do bom samaritano, né? O que é necessário para chegar ao reino de Deus? Aí ele conta uma história, coloca personagens ali na história, e ele fala aí, raciocine aí, quem você acha que agiu de misericórdia? Se eu falasse, não, o meu próximo são todos. Não. Ele conta uma história e fala, quem foi próximo do outro ali? Então, Jesus consegue, através da parábola ou de uma experiência real, nos trazer um ensino concreto, né, que confirma o que ele já falara antes. Então, experiência e prática. Ele fala, no próximo dia todos vão ser curados. E aí, no outro dia, cedinho, ele já começou, e aí foi curando todo mundo, o que não era uma prática sempre, né? Ele curava aqueles que já era possível curar, porque já tinha cumprido o papel, aquele sofrimento. Alguns estavam ali apenas para servirem de exemplo da grandeza de Jesus. Tem um momento que ele cura o cego, né? O sujeito que era cego de nascença, os apóstolos perguntam, e ele nasceu cego porque foi por conta do pecado dele ou dos pais? E se eles perguntam se era por conta do pecado dele, existe ali implícita a convicção na reencarnação. E Jesus fala, nenhum caso, nem outro. Ele assim veio para dar testemunho de Deus, da grandeza do Pai. Então foi só alguém que pediu, eu quero ser um cego no meio do caminho de Jesus para ele me curar, né? Para ele demonstrar a grandeza dele. Eu quero ser só isso, eu quero nascer cego para ser curado por Jesus. Não precisava. Então alguns eram só ali curados porque estavam servindo de exemplo. Mas a grande maioria deveria ser a doença como consequência da lei de causa e efeito. E chegou um momento que ela cumpriu o seu papel de aprendizado e a pessoa pode ser curada, mas ele não curava tudo. Mas nesse dia, a título de experiência, começou a curar todo mundo. E aí, no curso das horas, né, diz Humberto de Campos, foram sendo libertados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira, da obsessão. Os enfermos penetravam o gabinete improvisado ao ar livre com manifesta expressão de abatimento e saíam dali jubilosos. Tão logo, aí vem um detalhe, ó. Tão logo reapareciam, de olhar fulgurante, restituídos à alegria, à tranquilidade e ao movimento, formulava Pedro o convite fraterno para o banquete da verdade e luz. O mestre, em breves instantes, falaria com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito.
demonstraria o amor e a sabedoria do Pai e descortinaria horizontes divinos da renovação, desvendando os segredos do céu para que o povo traçasse luminoso caminho de elevação e aperfeiçoamento na terra. Então, depois que eles iam saindo curados, voltavam de Jesus curados, Pedro, aguarde um pouco, o mestre vai falar, ele vai falar do reino dos céus, ele vai falar de Deus, ele vai falar da bondade, vai falar disso, daquilo, né? Então, ó, eu curava todo mundo e Pedro convidava para ficar. Os alegres beneficiados, contudo, se afastavam céleres. Entre frases apressadas de agradecimento e desculpa, declaravam-se alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico. Quer dizer, passou a vida toda cego. Aí é curado, e aí quando ele fala assim, aguarde mais um pouco aqui, 1 hora, a pessoa fala, não, estão me aguardando lá em casa. Ele voltou, era paralítico, passou a vida toda paralítico. Aí na hora que é curado, a pessoa chama, não, eu estou sendo aguardado. Outros se afirmavam interessados em retomar certas ocupações vulgares com urgência. De onde surgiu essa urgência tão urgente agora? Quer dizer, ele foi ali. Se demorasse mais 2 horas para ser curado, não tinha ficado 2 horas, não tinha ficado 3, não tinha ficado 4. Mas na hora que foi curado, aí deu uma pressa, deu uma agonia danada, tem que ir embora, tem que ver os familiares, tem que trabalhar, tem que retomar. Né? E a gente tem aquele caso do paralítico de Cafarnaum, que quando é retomado, ele vai para uma casa lá, se encher de vinho, né? E relembrar os tempos de juventude dele. Pedro chega lá, tá o Cristo chorando. Com a cura da última feridenta, a vasta margem do largo contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 aprendizes. Desagradável silêncio baixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum, Pedro, endereçou o significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre, mas o Cristo falou compassivo. E aí vem, né, o Cristo sintetizando ali o que aconteceu naquele dia. Pedro estava naquela expectativa de que agora todo mundo ia ser curado, pelo menos uma boa parte ia ficar ali, né, com aquela gratidão, com aquela alegria, com aquela coisa absolutamente fabulosa, ia ficar ali, querer seguir o mestre. Mas não foi o que aconteceu. Vejam, era o Cristo, gente. Era o Cristo, era Jesus. Né? É o Espírito puro que formou o nosso planeta. Imagine a aura do Cristo, a aura de bondade, a energia de Jesus. Né? A autoridade moral. Eu fico imaginando, às vezes, Jesus falando, assim, a voz dele, assim, independente do timbre, que deve ser sempre belo, mas deve ser uma coisa, assim, uma melodia da natureza falando ali. A Amélia Rodrigues, nos seus livros, por Divaldo, fala que a aura de Jesus ela tinha uma dimensão de quilômetros. Então, Jesus, ele ia andando, era como se fosse uma cúpula de luz, claro, invisível para nós, mas que ia mudando a qualidade da atmosfera ali, a psíquica do ambiente. Tem um livro, Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais, de José Mário, por Vanderlei de Oliveira. No prefácio é dito que esta aura de amor de Jesus, envolvendo o planeta Terra, que faz com que a vibração do planeta Terra seja suficiente para nós não nos destruirmos. Se Jesus largasse da gente, fosse embora, deixasse só a nossa energia, só a aura nossa do ser humano, a média cairia tanto que a gente, daqui a pouco, lá um líder que tem bomba atômica ia ficar melindrado com o outro. Hoje dá vontade de soltar uma bomba atômica, aperta o botão e solta. Né? Mas o envolvimento de bondade do Cristo, de amor, faz com que a nossa maldade seja menor, porque a gente está sendo tocado, então a gente vai se melhorando um pouco. E era esse ser que tinha acabado de curar as pessoas e que ia falar, mas estavam ali tão no momento evolutivo primitivo, né, e de pouca compreensão, e aí vem a paciência do Espírito puro, que sabe dar tempo ao tempo, que não se angustia, que não se revolta, que não fala assim, não vou fazer mais, bando de ingratos, né? Procurem outro. Não, ele sabe. Lá na frente, séculos depois, aquelas pessoas vão voltar. Né? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala aquele lá que deu a ferroada ali em Jesus, aquele soldado. Depois vem como Pedro II, quer dizer, já um espírito enobrecido, longínquo. Então, passou um tempo, né? E vejam ali, ele já alguns séculos depois, vários séculos depois, ele já vem e sentindo essa vontade de voltar ao Cristo, de fazer diferente. Então, o Cristo estava tranquilo.
o Pedro, né, que o Simão Pedro, ele representa essa ansiedade nossa, essa angústia, essa falta de paciência, de incompreensão, intolerância, embora tenha se superado, seja um exemplo de amor. Mas ele trazia naquele grupo essa agonia nossa. E aí Jesus sintetiza para Pedro: Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando a esclarecer-se para a vida mais alta. Então, o sofrimento, aliviemos a dor, o elemento objetivo, né? Mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando a esclarecer-se para a vida mais alta. E sorrindo expressivamente, rematou: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Olha que frase. A carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão, né? O ferrão lá, sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Então, a gente ainda faz parte de um rebanho que tem que ser tangido ali com o aguilhão, que é a dor, para que a gente saia da lama e vá para o paraíso. Claro, né, sempre vão tendo aqueles que vão se desgarrando, vão ganhando compreensão, mas, de uma maneira geral, o nosso aprendizado ele vem aos poucos. E, então, essa lição ela nos mostra ali na prática como a gente ainda, se não tiver a experiência mais constrangedora, a gente demora a fazer as modificações que a gente precisa. Mas o Cristo está sempre a nos inspirar, nos ensinar, nos envolver, e não prega a dor, nos ensina, nos orienta a compreendê-la, a aceitá-la sem revolta, e fazer as modificações para que ela não seja mais necessária. Mas nos lembrando que nós é que vamos superar os nossos sofrimentos. Ele diz ali, o sofrimento é uma criação do próprio homem. Então, a dor é aliviada. E aí a gente lembra, né, para encerrar aqui, o que foi dito pelo próprio Cristo, lá está em Mateus, capítulo 11, salvo engano, quando ele fala: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para os vossos corações, pois leve é meu fardo, suave é o meu jugo. Então ele diz que alivia e nos convida a tomar sobre nós, né, o seu jugo, que é essa lei de amor, essa nossa submissão à lei de amor e à prática da caridade, e aprender com ele. E aí, quais são as características dele, dentre tantas, que ele nos coloca para nos ajudar a superar essas dores, que sou brando e humilde de coração. Então, a brandura e a humildade, porque aí vai nos dando uma flexibilidade espiritual diante das dificuldades, diante do outro, diante do contexto do mundo, e a gente vai como algodão ali entre, né, o diamante, assim, conseguindo, ou a água entre as pedras, conseguindo seguir o nosso curso, né? Então, que a gente sempre esteja com Jesus em nossos corações, para que possamos encontrar nele o alívio e que possamos, né, ao contrário desses exemplificados lá em Contos de Apólogos por Humberto de Campos, que a gente possa ser aqueles que, além de apostos para receber o alívio das nossas dores, nós estejamos também apostos para nos convertermos naqueles que vão dar testemunho de toda a misericórdia divina que acontece em nossas vidas, né? Então, que Jesus nos abençoe mais uma vez, meus irmãos, e muito obrigado, né, por este encontro.